E a nossa mensagem para essa quinta-feira nos diz o seguinte: nunca se esqueça que algo dentro de você é maior de qualquer obstáculo e você vai vencer. Então pense nisso. Bom, e a nossa receita dessa tarde, gente, é com o chefe de cozinha Eric Velasque. Ele vai explicar pra gente, né? Porque hoje ele vai fugir, aliás, dos tradicionais pratos aí doces, né? Ele vai nos ensinar a fazer um prato salgado, gente, super saboroso. Vamos conferir o passo a passo do nosso nhoque? Veja aí. E o nosso convidado de hoje para a nossa receita é o chefe de cozinha Eric Velasque. A gente vai preparar aqui um prato que eu acredito que é salgado. Pelos ingredientes que eu olhei aqui, parece ser, né, Eric? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nubia? Boa tarde. Realmente é um prato salgado. O que vai ser nosso prato, então? Conta pra gente. Vai ser um nhoque de batata com molho de mignon, mostarda e mel. E os ingredientes aqui, Eric, qual que são? A gente pode utilizar? Se pode trocar algum ou não? Como é que é? Então nós vamos utilizar para nossa massa, para o nosso nhoque. Aqui é a batata Asterix, tá? Eu somente cozinhei ela com a casca e depois eu amassei. A Asterix, para quem não conhece, é aquela batata que é com a casquinha roxa, tá? A Mona Lisa, ela tem muita água para fazer nhoque, então ela vai pedir muita farinha. Então quando a gente faz com a Asterix, a gente tem um nhoque mais macio. Vamos colocar farinha de trigo, amido de milho, gema, parmesão, um pouquinho de noz moscada, sal e pimenta para fazer a nossa massa. Para o nosso molho, nós vamos utilizar mignon, creme de leite, requeijão, mostarda e mel. Bem fácil, bem simples esse molho. E uns ingredientes bem diferenciados aqui, né, Eric? Tem que ser com você uns ingredientes todos diferentes. É bem isso, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de trazer algumas combinações de sabores diferentes, fugir um pouquinho daquele tradicional. Mas claro, né, se quer fazer em casa aí com um ragu de carne moída, quer fazer com frango, também dá pra fazer. Usa o mesmo nhoque, muda os ingredientes, dá pra fazer em casa também. E a gente brinca, né, Eric? Às vezes você vem com umas receitas e a gente fala, será que vai dar bom? E no final dá super bom. Tá gostoso, né? Então bora lá pro nosso passo a passo? Vamos lá. Então aqui, ó, eu já deixei a batata amassada. Como eu comentei, a batata Asterix ela é mais sequinha, então ela vai pedir menos farinha, é mais fácil de trabalhar. Vou colocar aqui nessa batata, ela já está fria. Vou colocar a gema. Vou misturar um pouco a gema nessa batata. Vou colocar aqui também já o nosso queijo parmesão. Eu gosto até de comentar também que queijo parmesão, opte por aquele queijo parmesão que você compra e você rala na hora, tá? Não aqueles de saquinho. Aqueles de saquinho tem um sabor muito intenso, eles acabam utilizando somente a casca. Então tenta utilizar um parmesão de qualidade, aquele que você compra em peça. Se forem fazer até um cálculo do valor que às vezes vocês pagam num saquinho e numa peça de parmesão, você vai perceber que o valor vale a pena comprar uma peça e ter o queijinho fresquinho. Aqui eu vou incorporar agora amido de milho. O amido de milho vai me trazer uma maciez também para esse nhoque. Vou começar a colocar a mão aqui agora e vou começar a acrescentar a farinha. Eu gosto de comentar que a farinha aqui, até eu perceber que essa massa não está mais grudando na minha mão. Para mim também não colocar farinha em excesso. Se colocar farinha em excesso, vai ficar aquele nhoque duro, sabe? E quando a gente fala em nhoque italiano, nhoque tradicional, tem que ser um nhoque bem macio. Então a gente tem que cuidar com isso. Aqui eu vou colocando as farinhas aos poucos e vou dando textura nessa massa. Aqui eu vou apertando bem, sovando, até eu perceber que essa massa não está mais grudando na minha mão. Vamos apertando e depois a gente pode temperar também com noz moscada, com sal, pimenta, que é importante para dar o sabor. E aqui, Eric, você comentou da farinha, então tem que utilizar somente um tipo, pode trocar? Você pode trabalhar com uma farinha integral, se quiser também, mas a farinha de trigo ele vai deixar o teu nhoque numa coloração assim, mais tradicional, né? Sim. Vou colocar a farinha aqui, vou apertando. Bem de leve. Isso, e aos poucos, né? Nada de colocar um monte de farinha. Vai colocando, vai apertando. Como eu falei, a batata Asterix, ela é uma batata mais sequinha. E hoje a gente encontra com mais facilidade aqui na nossa região também, né? Uma época era bem difícil de encontrar, agora a gente encontra bastante com facilidade no mercado. Dá pra fazer com a Mona Lisa? Dá pra fazer também. Só que ela vai pedir um pouquinho mais de farinha, vai ficar um nhoque um pouquinho mais duro. Mas dá pra fazer também. E uma dica importante também pra falar é que vocês sempre cozinham para fazer nhoque, sempre a batata com casca, tá? Nunca tira a casca. Quando eu tiro a casca, a água vai entrar nessa batata. E daí também vai me trazer aí uma batata mais úmida. Então cozinha com a casca, depois que cozinhou, daí você vai descascar essa batata e utilizar. Ó, aqui, vou só tirar esse excesso que tá na minha mão.
Mas a minha massa, aparentemente, não está mais grudando, né? Aqui é só o começo que eu tinha começado a mexer, que começou a grudar, mas ela não tá grudando mais na minha mão com tanta facilidade, tá? O que eu vou fazer agora? Vou deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto descansa, a gente vai fazer o nosso molho já. Precisa colocar na geladeira alguma coisa, Eric, ou não? Não, pode deixar aqui na bancada mesmo. E daí a gente já vai, daqui a pouco, abrir essa massa e já fazer o nosso molho, tá? Enquanto isso, eu vou lavar minha mão também. E daí a gente já volta e já começa a fazer o nosso molho. Combinado, então. A gente vai dar uma organizadinha aqui, daqui a pouco a gente volta, então, para continuar aqui a nossa receita. Voltamos então aqui para nossa culinária. Enquanto nossa massa descansa, a gente vai para o nosso próximo passo, né, Eric? Qual que vai ser? Conta pra gente. Vai ser o nosso molho. Aqui eu já coloquei a panela para aquecer e eu vou colocar um fiozinho de óleo e vou começar a grelhar a nossa carne. É importante eu falar que carne gosta de temperatura. Então aqui eu já tinha ligado a nossa panela, né? Já tá uma temperatura legal e eu vou começar a colocar a carne aqui. Importante. Por que carne gosta de temperatura? Para mim conseguir selar e preservar o suco dentro da minha carne. Então se eu coloco um monte de carne aqui, eu vou soltar todo o suco da minha carne e vou ter aquela carne cozida. Vai ter aquela textura legal. Então aqui eu quero que dê aquela dourada por fora e fique levemente cru por dentro, vamos dizer assim. Então eu vou passar levemente aqui na frigideira, vou reservar e vou fazer isso aos poucos. Perceberam que eu coloquei uma quantidade pequena de carne e eu vou fazer isso 3, 4 vezes. Então já selamos toda a nossa carne. Lembrando que cada vez que eu coloquei a carne na panela, eu polvilhei um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta para ela ficar previamente temperada já, tá? E lembrando que eu quero permanecer o suco da carne. Então eu só joguei na panela bem rapidinho, dourou, eu já retirei. Na mesma panela aqui, ó, esse fundinho aqui é o que vai dar sabor no meu molho. Então nessa mesma panela eu vou fazer o nosso molho, que vai deglaciar esse fundo da panela aí e soltar todo o sabor da carne também nesse molho. Vou colocar aqui creme de leite. Gente, deixa eu contar pra vocês que o cheirinho aqui já tá, né, Eric? Nossa culinária nem tá pronta, mas o cheirinho já... Gostoso, né? Vou colocar aqui requeijão cremoso, que vai dar um sabor também. E eles fazem todo um diferencial, né, Eric? A gente às vezes vê umas receitas assim que fica, será que vai dar certo? Será que vai ficar? E depois a gente vê o resultado que dá utilizar esses ingredientes, né? Isso mesmo. E aqui, pessoal, é um molho super prático de fazer. Percebam que é nata e requeijão. Ah, uma dica legal também. Poderia colocar aqui uma cebola antes de colocar esses ingredientes? Poderia. Tira a carne, refoga aqui uma cebola, coloca daí o creme de leite, o requeijão e daí já começa a fazer o molho normalmente, tá? Aqui, como eu não quero um pedacinho de cebola no meio do meu molho, eu quero um molho mais liso, eu não vou colocar cebola, mas eu poderia colocar também, que também ia acrescentar sabor. Ó, percebam que muda a cor. Eu vou rapar esse fundinho da panela que vai ficar o gostinho da carne nesse molho, que é isso que eu quero também aqui. E agora eu vou entrar aqui com mostarda Dijon. Como eu comentei, né? Aqui eu tô utilizando a Dijon. Pode utilizar a mostarda amarela. Ah, não quero comprar a mostarda Dijon francesa. Quero utilizar a mostarda amarela. Posso colocar? Pode, não tem problema. Vai ficar gostoso também, tá? Vou misturar aqui somente para derreter esses ingredientes. Já vou colocar aqui também um pouquinho de mel, que vai dar um dulçor e vai dar um sabor bem legal junto com essa mostarda aqui, hein? E um ingrediente totalmente diferente, né, Eric? Diferente, né? Você pensar uma massa com um pouquinho de mel, né? É diferente aí, para fugir um pouquinho do tradicional. Então aqui, ó, eu vou deixar esse molho aqui. Vou deixar a Núbia cuidando aqui o nosso molho. Cuido, um pouquinho, enquanto a gente vai abrindo o nhoque já. Aqui precisa ficar mexendo aos pouquinhos, Eric? Mexendo aos poucos. E daí a gente já vai abrindo o nosso nhoque. Tá, então aqui eu vou só organizar um espaço aqui. A nossa massa eu deixei ela descansar um pouquinho. E agora eu vou colocar um pouco de farinha em volta dela. Vou pegar uma porção dessa massa e vou começar a abrir na bancada, tá? Só colocar aqui no cantinho. E vamos fazer o nosso formato de nhoque. Vou fazendo minhoquinhas, né? Que a gente brinca. Vai abrindo essa massa. Vou colocar farinha também um pouquinho aqui para facilitar. Para não grudar. E a gente vai abrindo. Aqui o tamanho do nhoque, você que manda, tá? Quero fazer nhoque um pouquinho maior, corta um pouquinho maior. Quero um pouquinho mais gordinho, deixa um pouquinho mais gordinho.
Não tem, assim, um padrão. Você que manda o tamanho que você quer fazer, tá? Sua preferência. A sua preferência, isso mesmo. Aqui, uma dica bem legal pra vocês, né? Eu tinha um tempo atrás também, antes de começar a estudar gastronomia, eu fazia um rolinho, cortava um, fazia outro rolinho, cortava um. Não, você abre um rolinho, deixa aqui, pega outro pedaço de massa, abre mais um rolinho, coloca todos os rolinhos aqui e depois você vai cortando. Assim você ganha tempo e abre mais uma vez só. Então, ó, vou abrindo mais um aqui. E fica fácil, prático e rápido, né? Rapidinho de fazer. Do que fazer um por um, aí a gente perde um tempo, né? Então vamos abrindo aqui, ó, mesmo processo. Vou abrindo e vou colocar ali perto do outro. E depois eu vou cortando junto, tá? Érica, eu te perguntar aqui desse molho, pode ser utilizado em outras receitas, outras culinárias também? Pode. Esse molho combina super bem com frango, tá? Frango com mostarda vai combinar super bem. Poderia colocar até uns cubinhos de frango para fazer esse nhoque, ficaria bem gostoso. Uma opção aí também, agora que subiu bastante o valor da nossa carne bovina também, né? Do que tá por utilizar um frango também dá para fazer. O mignon suíno também ia ficar bom, então com carne de porco ficaria bem legal também. Então vamos abaixar um pouquinho aqui. Assim. Isso. O ponto aqui pra gente saber, Eric, como é que é, assim? Somente incorporar bem os ingredientes, ele vai dar uma leve reduzida, tá? Ah, tá. Mas não precisa assim, não tem um ponto correto. Muito segredo. Não tem muito segredo. Vou pôr mais um pouquinho de farinha aqui. Já vou puxar a nossa panela de água pra cá também, pra gente poder ir cozinhando o nosso nhoque. E daí a gente já vai montar o nosso prato. Então aqui, ó, 3 rolinhos de massa. Se fosse uma produção maior, eu abriria todos. Deixo pertinho aqui. E agora eu venho. Vou cortar primeiro as pontinhas aqui. Eu posso abrir de novo essa massa. E vou cortando aqui, ó. Olha, bem prático. Prático de fazer. Já corta vários de uma vez só. Tô cortando aqui com esse cortador aqui, que o pessoal utiliza para massa também. Posso cortar com uma faca? Não tem problema, corta com uma faca. Em casa tem uma faca, também dá para cortar tranquilamente, tá? Aqui também vou deixar só as pontinhas. Eu posso abrir esse restinho de massa. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui, que ficou no meu bol, para soltar esse nhoque. E percebam aqui, ó, tudo soltinho, uma porção legal. Passa aqui na farinha de trigo. Vou puxar nossa panela de água ali pra gente começar a cozinhar esse nhoque. Ó que bonito. Bonito mesmo. Vamos puxar aqui, ó. Lembrando que o quê? Vou deixar aqui essa panela com o fogo bem alto também para cozimento da massa. Somente água. Massa, quando a gente vai cozinhar qualquer tipo de massa, coloca bastante água. Nunca coloca uma quantidade pequena de água, deixa aquela massa no meio daquela quantidade pequena de água. Coloca bastante. E aqui é importante frisar também que a gente vai colocar sal. O sal é o quê? A gente costuma falar, até fazer um comparativo, que a água tem que lembrar a água do mar. Então tem que ser uma água bem salgada, para dar sabor para essa minha massa também. E não coloca nada de azeite, porque quando eu coloco azeite, minha massa sai com azeite e não vai aderir depois nesse molho, que é o que a gente quer, que depois essa massa fica nesse molho bem gostoso, tá? Aqui nesse molho, enquanto você está mexendo, Nubia, eu vou colocar já a nossa carne. Dá uma misturadinha para nós aí. E aqui eu já vou começar a cozinhar o nosso nhoque. Vou pegar aqui com a própria espátula, vou colocando aqui. Érica, aqui que você comentou do sal, muitas pessoas vão ficar, mas será que não vai ficar muito salgado? Ou não? Não, porque a massa vai pegar o que ela precisa ali para salgar, né? Isso mesmo, a massa vai pegar ali somente o sal da água, né? Não vai ficar aquela coisa forte, pesada. Sim. Segredinho do nhoque também, né? Aquela coisa bem prática de você pensar que o quê? Nhoque, a massa tá cozida quando ela sobe. Então, subiu a minha massa, tá pronto. Deixei um pratinho aqui pra gente ir tirando e reservando. Eu vou liberar espaço aqui. Ah, essa culinária não vai ter como dizer que eu não ajudei, né? Isso mesmo, tá mexendo na panela ali, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui só. Pessoal, nós vamos cozinhando o nosso nhoque aqui rapidinho. Subiu, a gente vai retirar. E daí a gente vai dar uma organizada aqui pra gente montar o nosso prato e finalizar esse nhoque com molho de mignon.
mostarda e mel, né? Com certeza, então a gente volta daqui a pouquinho. E agora chegou o melhor momento da nossa culinária, que a gente vai mostrar como é que vai ficar e fazer o prato final, né, Eric? Montar aqui tudo. Isso mesmo, vamos montar. Aqui eu poderia pegar o nhoque e misturar no meio do molho ou fazer a montagem aqui como eu vou montar pra vocês, tá? O nhoque eu somente cozinhei, deixei aqui reservado. Se for uma quantidade maior aqui do nhoque, passa um fiozinho de óleo, né, pra ele não grudar, mas também não coloca muito óleo, porque a intenção é que o nosso molho fique junto nessa massa também, tá? Vou colocar aqui uma porção generosa de nhoque. E lembrando aqui, né, Eric, que você falou do ponto, subiu a massa ali na água, é que tá prontinho, já tá cozido, né? Isso mesmo, subiu, tá pronto. Vou colocar aqui o nosso nhoque e agora eu venho aqui com o nosso molho, tá? Nosso molho levemente ácido com a nossa mostarda, tem um adocicado do nosso mel, mas fica uma delícia, uma combinação incrível aqui com o nosso nhoque. Inclusive que eu ajudei a fazer. Isso mesmo. Participação especial. Tô ajudando a misturar ali, a mexer bem esses ingredientes. Colocar bastante molho, né? Não ficar aqui nhoque seco. E para finalizar, vamos trabalhar com um verdinho também, né? Que é sempre bom. Ai, você gosta sempre, né, Eric? Gosto sempre de ter uma finalização com verde para dar um charme pro prato, né? Muda totalmente aí. Aqui eu vou colocar umas folhinhas de manjerona, tá? Só para dar um toque. Vou pôr elas meio soltas assim, para dar um destaque legal no nosso prato, tá? Vai dar um sabor bacana também, vai complementar. E um charme todo especial também, né, Eric? Sim, dá uma outra apresentação, né? Parece que quando você coloca o verde, muda tudo. Sim. Então aqui, ó, o nosso prato finalizado. Prontinho. Então, olha só. Espero que vocês tenham gostado dessa culinária, porque com certeza eu amei. Eric, obrigada novamente. Eu que agradeço, Núbia. Façam vocês aí em casa também, que com certeza vocês vão gostar. E olha, gente, que a Núbia, né, teve que colocar a mão na massa e ajudar a preparar essa receita, que pelo visto